Muito boa noite, caras e caros munícipes, bem-vindos a mais uma transmissão desse projeto inovador, desse projeto que se inaugura num contexto extremamente turbulento, mas tem como missão agregar a biografia de muita gente de frente, muita gente que está na luta socioambiental, na luta cultural, na luta da educação. Enquanto as pessoas vão chegando, eu faço, então, um pequeno comentário acerca do projeto e apresento a razão do convite do nosso estimado, nosso querido João Malavolta. Já eu faço uma apresentação formal, mas já adianto que é super significativo contar com a presença dele nesse projeto, porque além da biografia dele contribui fortemente. Quem acompanha o trabalho do João desde o século passado, a gente pode dizer assim, né, que acho que é até o meu caso e o caso de muita gente, desde o século passado, sabe o quão inspirador, né, é esse trabalho, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns detalhes que vão nos inspirar. E acho que o grande lucro para o projeto Munícipes é poder apresentar e registrar para a história dos municípios, mas principalmente para a história do município de Itanhaém, a biografia do João Malavolta, né, que começa lá atrás, né, assim, o que nós temos e que ele vai corrigir essa trajetória que começa numa carreira orientada para o jornalismo, mas ela se inicia, ela se amplia para várias direções, e todas as direções agregam forças para se tornar o que né, o que temos hoje, né, na biografia do João Malavolta, mas também o que temos hoje na luta pela preservação dos oceanos e na luta ambiental. Poderia dizer que eu sou suspeito para falar, não, mas eu vou dizer que eu sou testemunho ocular, porque eu lembro lá ele não é tão novinho assim, eu lembro no 2000, em Florianópolis, a gente discutindo, quando eu tive a oportunidade de ter um primeiro contato mais, digamos, mais filosófico, discutir questões muito, muito da ordem do século, digamos assim, né, da ordem do século com o João, e de lá para frente a gente foi trocando e acompanhando as lutas, né, ele sempre fortalecendo as ideias filosóficas na minha perspectiva e oferecendo material e contribuições práticas para a discussão da filosofia como um todo, para se pensar o eco, né, que nós em filosofia concebemos como casa, não simplesmente a partir do nomos, né, as leis da casa no sentido do economos, mais pobre que nós temos hoje, mas do ecologos, né, uma razão da existência da própria casa. Então, sem mais delongas, né, eu quero agradecer agora oficialmente a participação do nosso querido João Malavolta. Queria dizer que realmente esse projeto ganha uma força sem igual, poder registrar aqui nesse momento a tua biografia, o teu trabalho, e que ele tende a servir de inspiração para as futuras gerações. O Projeto Munícipe, então, é um projeto que pensa filosoficamente a vida na polis, né, a vida política no sentido mais radical da filosofia, no sentido da Hannah Arendt. A vida na polis é o lugar onde os cidadãos precisam resolver as suas questões e não podem fugir disso, e são questões que se resolvem
de uma maneira não teórica, né? É a questão prática que prevalece e, por ser uma questão prática, ela é uma questão que tem a força de emergir como uma teoria que se eleva ao universal. Então, é do micro ao macro, sem abandonar, sem tirar os pés do chão. E o grande exemplo, então, acho que é o trabalho do João Malavolta, como o trabalho de todos os nossos convidados que já vieram, né, aqui, acho que enraiza essa discussão. João, nesse primeiro momento, gostaria de te agradecer, te passo a palavra e te coloco já uma questão, né? Quem foi João Malavolta antes da EcoSurf, né? E como ele chegou na EcoSurf? Bom, primeiro, depois de toda essa introdução, só tenho que te agradecer pelo convite, agradecer aí ao pessoal que está acompanhando a live nos canais das redes sociais. É um grande prazer estar contigo nessa noite. Você é um cara que, porra, eu tenho uma ampla admiração, lembro muito bem daqueles idos 2000, a gente numa etapa do WCT em Floripa, a gente passou pela sua casa, tava eu, seu irmão, deixar um abraço para o Ednan, e dizer que muito especial para mim poder estar participando desse programa Munícipes, dividir um pouco, né, contigo, com o público, um pouco dessa mensagem que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. E observando a sua pergunta, que eu achei ela muito peculiar e eu nunca tinha parado para me olhar, né, de dentro para fora, quem fui eu antes, né, da EcoSurf? Eu acho que eu era o magricelo, com uma prancha embaixo do braço, atravessando esse rio Itanhaém para surfar na prainha. Eu era um garoto que andava com outros garotos fazendo aventuras por Itanhaém e conhecendo profundamente, né, a realidade cultural, socioambiental da cidade e cheio de sonhos na cabeça, como todo jovem, né, com aquela preocupação de se vai ter onda ou não e passar de ano na escola. Que é detalhe, né? Entre o Suel e outro sempre tem esse detalhe, né? João, muito bem. Para as pessoas que acompanharam essa sua trajetória, que viram você cruzar ali o rio na Boca da Barra, para não ter que dar volta pela ponte muitas vezes, tal. Já talvez seja até sabido, para quem conheceu as primeiras séries da EcoSurf, às vezes seja até sabido. Mas como você poderia resumir o que foi esse trabalho da faculdade de jornalismo aquilo que a gente chamava nos anos 2000, aquela inspiração do terceiro setor, as ONGs, OCIPs? Como é que foi esse trabalho? Como você encontrou essa vocação e por que você, digamos assim, entrou nessa de cabeça e de lá nunca mais saiu, né? E o que se tornou isso? Cara, eu acho assim, eu digo que o surfista é um sujeito social que ele tá sempre andando por aí, né? Ele sobe e desce essa costa brasileira e com a minha geração, inclusive com a sua, não foi diferente. E a gente sempre foi para lugares incríveis, praias, né, muito emblemáticas, como muitas praias do sul do país, região de Garopaba, Imbituba. E eu lembro muito novo já de estar por esses lugares e ver ali grupos de pessoas organizadas cuidando, né, das suas praias. Eu lembro que a gente ainda com 14, 15 anos voltava para Itanhaém e não tinha nada organizado nesse sentido, né? Embora a gente tenha já uma memória de movimentos como a Sociedade Ecológica de Itanhaém, a CECITA, que teve como um dos grandes e ilustres membros o Ernesto Zuarg. Então, a gente já tinha isso numa memória assim, né, de passado, que houve esse movimento de Itanhaém, mas a gente não sabia como que isso se materializava na prática. E aí essa vontade de apresentar Itanhaém para as pessoas, como as cidades que a gente visitava quando ia pegar onda em praias no sul do Brasil era apresentada para nós, eu acho que foi ali o grande gatilho que disparou para a gente entender que Itanhaém é um lugar incrível, lindo, e quanto mais pessoas pudessem conhecer a cidade, mais pessoas iam assumir uma responsabilidade de cuidar dessa beleza para que se perpetuasse, né, ao longo do tempo. E aí eu lembro que a ideia original era a gente criar um projeto para levar as pessoas para conhecer aquilo que a gente conhecia. Então,
era fazer aventura no Costão Rochoso, era contar a história do centro da cidade, do Padre Anchieta, do convento, da gruta, falar dos rios, dos manguezais. Então, a ideia era isso. E aí a gente tinha muitos amigos que vinham de São Paulo passar as férias de verão aqui, e a gente sempre estava com essas pessoas, levando elas para viver, né, o nosso dia a dia, e elas ficavam ali, né, pasmadas, né, com a aventura que a gente permitia a eles poderem viver, desde pular da ponte até entrar numa trilha no morro do Piragurira, ou Paranambuco, e até o Pico do Urubu, e dar de cara com aquela paisagem maravilhosa, né, numa manhã, no final de tarde. Então, isso daí foi o que deu ali, né, o nosso primeiro embrião foi com esse olhar. Mas passando para outras agendas, que eu digo que a gente começou a entender, como você bem coloca, o terceiro setor. Você falou do DOTI, né, cara? Eu lembro que a Ecosurf nasceu formalmente, no dia 5 de julho. A gente fez 20 anos de fundação formal agora no último domingo. E o DOTI, naquele momento, também naquele período, meados de anos 2000, virada do século, ele criou o Instituto Água Viva. E eu nunca me esqueço, a gente tinha se encontrado no Praião, e a Ecosurf já estava, desde aquele verão de 98 para 99, 99 para 2000, fazendo ações pontuais, né? A gente ia muito para Ilha Grande pegar onda, e fazia mutirões de limpeza ali na praia de Lopes Mendes, né? Então, porra, vamos pegar onda, mas o que encontrou na praia de lixo a gente trazia para o acampamento. Então a gente já estava com essa determinação. E começamos a movimentar as coisas na cidade, conseguimos uma tenda para fazer uma limpezinha de praia. E aí eu lembro que eu encontrei com o Doti, começamos a conversar, e ele falou que para a gente criar uma ONG. A gente não sabia o que significa o termo ONG, e aí a gente falou, pô, explica mais. Ele começou a contar que tinha que ter um estatuto, era um documento. Nessa época eu tinha 18 para 19 anos, e aí, não, eu tenho o documento, se vocês quiserem o impresso, vocês só mudam o nome, a finalidade das nossas instituições, elas são congêneres. Cara, aí ele deu esse documento, a gente conseguiu... Eu lembro a época, R$50 para fazer o registro formal no cartório da instituição, para depois chegar o CNPJ na Receita Federal, que tinha que ser retirado, enfim. Então, esse foi o estágio. E aí, dentro do seu estatuto, você tinha ali os objetivos, né? Defender o patrimônio histórico-cultural, limpar as praias, fazer ações de proteção dos manguezais, enfim. E aí, em torno disso, a gente começou a tentar se organizar. Só que a internet daquele tempo ainda era discada na cidade, né? Eu fui um cara que, de modo bem tardio, tive acesso à informática. Eu fui ter meu primeiro computador com 23 para 24 anos, quando eu fui para a faculdade de jornalismo. Então, a bibliografia que a gente tinha de acesso, né, no papel era muito pouco ainda, a gente era pouco conectado com grupos melhores organizados. A gente ouvia falar, obviamente, de Greenpeace, WWF, já tinha um referencial de surfistas atuando com agenda ambiental fora do Brasil, que era a Surfrider Foundation, que para nós até hoje é um dos grandes projetos de referência, que a gente se espelha muito no que eles fazem. Então, quando chegava uma revista gringa que você tinha acesso, você via a página dupla do trabalho dos caras limpando praia, enfrentando especulação imobiliária em Malibu, por exemplo. Ou se não, a Hardcore, uma época, fez ali umas edições que sempre trazia uma página falando de meio ambiente e sempre a Surfrider aparecia. Então, isso daí foi um momento. E logo na sequência disso, nesses primeiros 2 anos, tinha um projeto também muito forte chamado Keep the Ocean Clean, que era patrocinado pela Darrui. E aí, nessa época, o Jiboia, que era um cara, ambientalista histórico aqui também da região, ele era de Peruíbe, ele é de Peruíbe, e ele fazia grandes mutirões de limpeza pelas praias, não só aqui da Baixada Santista, do litoral paulista, mas de outras áreas do Brasil. E a gente olhava para os caras e ficava, de queixo caído pela estrutura que eles tinham, pela forma que eles trabalhavam. Eles já faziam palestras nas universidades, então era uma coisa muito distante para nós. E quando eles iam fazer atividades em Itanhaém, festas, por exemplo, eles chamavam a gente para estar do lado deles. Então, a gente também bebeu dessa fonte e foi muito rica essa experiência dessas referências. E aí, desde então, a gente começou a enxergar o nosso próprio caminhar e construindo, né, essa trajetória, andando, olhando para frente e criando as nossas próprias características. E aí, quando você fala do jornalismo, eu acho que eu entrei na faculdade de jornalismo foi em 2002, saí em 2006. São 4 anos da graduação. E eu lembro que eu cheguei na faculdade de jornalismo e era muito interessante que toda a parte de comunicação da Ecosurf sempre eu que promovi. Então,
me enveredei de uma época na fotografia de surf, então tinha equipamentos de fotos. Aquela época que a gente se encontrou em Floripa, a gente foi para eu fui para fazer um trabalho de fotografia do circuito mundial de surf da etapa, né, de Floripa. E aí eu sempre que as ações da EcoSurf, Eu basicamente, só tô esperando até hoje aquela foto que você falou daquele meu pauladão de backside, né? A junção no. deve estar no negativo, né, cara? Porque e aí, cara, eu lembro que eu, pô, fui estudar jornalismo, tentei fazer direito, mas não me adaptei naquela época, faltou um pouco de dinheiro também, eu já não estava muito inclinado para o curso, e aí entrei no jornalismo, e no jornalismo, cara, fui aprender a escrever, basicamente, sempre fui um cara na escola, no ensino médio, das humanas, né, então história, geografia, né, as sociais ali, eu era um cara que tinha maior facilidade, e no jornalismo eu me identifiquei. Só que no jornalismo foi uma coisa muito engraçada, porque isso em 2002 para 2003, né? Chegava na universidade eu sempre com uns albinhos, né, de foto e mostrando pro pessoal que a gente já fazia aqui, olha essa ação, limpando praia e tal. E aí tinha jornal laboratorial na faculdade, vai, pauta. Aí o professor tem que fazer matéria. Eu só queria falar de meio ambiente, só queria falar da EcoSurf, porque eu já tinha a foto que eu tinha produzido, e aí a foto ia entrar com crédito já, né? Então, para você, enquanto foca na Universidade de Comunicação Social, porra, é legal já ter seu trabalho para criar portfólio. E aí ele dizia que eu só ia aprender a escrever sobre meio ambiente. Aí eu falei, não, mas a ideia é essa, né? Enfim, isso foi importante, eu vejo isso como um momento muito, até estratégico, sem saber que a gente estava, né, se utilizando uma estratégia, porque eu já tinha colegas nessa época, 2002, 2003, já estavam estagiando em grandes veículos de comunicação da região, como o Jornal A Tribuna, tanto o impresso quanto a TV. E quando eu chegava com esses albinhos de fotografia, cara, os caras falavam, pô, que legal, isso dá uma pauta, Ju, vamos fazer um release aqui que eu mando para minha editora, a gente tenta fazer uma matéria com vocês, quando que é a aproximação. E a gente começou a fazer isso ali com a ajuda dos amigos da classe, a pautar os grandes veículos da região. E aí saiu, vamos fazer uma limpeza de mangue. Aí vinha a tribuna e filmava a gente limpando mangue, que era uma coisa muito nova, voluntários limpando mangue, né? O mangue é uma coisa exótica para muitos, né? Ah, vamos limpar a praia. Aí vinha a TV e fazia matéria, saiu uma nota no jornal, impresso. E a gente começou a ser conhecido regionalmente. E a partir disso, começamos a ser convidados para participar de mais coisas na região, né? Então, eu acho que o jornalismo surgiu para mim, para eu conseguir divulgar o trabalho que a EcoSurf estava começando. Porque eu nunca me vi jornalista da televisão, um apresentador, ou um repórter, ou mesmo um jornalista de uma redação. Eu sempre fui um cara da comunicação, não necessariamente do jornalismo. Muito, muito interessante saber desses detalhes, né? Às vezes a aparência o talento é construído também, né? Ou se constrói muito em cima do talento. Mas e como você poderia comentar um pouco sobre a EcoSurf neste primeiro momento, como ela se torna, então, de um projeto de articulação concreta, como você bem descreveu, dentro do contexto municipal, ligado a esses laços de amizade, como ela se torna um projeto internacional e qual é a dimensão exata da EcoSurf, se é que você consegue mapear isso hoje, porque a gente entra na internet e, eventualmente, a gente... tem uma matéria da EcoSurf na Argentina, tem uma matéria da EcoSurf na Europa, o cara na Indonésia está dando hashtag EcoSurf e tal. Então, como se dá esse macro ao micro dentro do próprio projeto da EcoSurf? Como se deu, na verdade? Cara, teve um divisor de águas que foi muito interessante. O André Coimbra, ele é cofundador da EcoSurf, né? A primeira composição, diretoria, era eu e ele, né? A gente que pegou o documento, fomos no cartório e assinamos junto. E ele é um cara que, ao contrário da minha pessoa, ele teve acesso a computador muito cedo. Eu acho que com 13 anos ele já devia estar diagramando o jornal, que ele é um especialista nisso, e ele me ensinou muita coisa. Então, quando ele já tinha esse talento, já trabalhava com isso desde muito cedo, e eu estava começando a escrever, né, cara? Mas eu ainda não tinha o computador, então eu escrevia manuscrito, os textos, sentava do lado dele, ficava digitando ele ali, porque nem digitar eu catava milho, o famoso catar milho. Isso estou falando eu com 20 e poucos anos já. Então, né, a coisa foi bem tardia para mim, essa coisa da informática.
E aí, a gente bolou um jornal, né? André, vamos fazer um jornal para mostrar o nosso trabalho, né? Porque não tinha internet, não tinha rede social, que acho que o Orkut ainda devia estar, né, no laboratório para ser lançado. Existia ali aquele ICQ, né, que era de conversação. Enfim, acho que era o que tinha ali na mão, o telefone era por mensagem ainda e estava se democratizando ainda os celulares. Então era um outro mundo, né, que a gente vivia para poder divulgar o nosso trabalho. Então a gente falou, vamos fazer um jornal impresso. Ele falou, não, demorou, vamos fazer. Aí pegamos algumas referências de jornal, revista de surf. Saiu como um jornal de papel, jornal, né, um tabloide, mas com um design de revista de surf, assim, uma coisa bem viva, com vários efeitos. E aí o André diagramou isso brilhantemente. E a gente pegou muitas fotos que a gente tinha, escaneou todas as fotos. Eu escrevi os textos, manuscrito, e, cara, fizemos um jornal, 8 páginas, que é um baita jornal, 4 páginas coloridas e 4 páginas PB. E aí conseguimos uma gráfica, um dinheiro emprestado, conseguimos vender umas publicidades que pagou, acho que nem a metade do jornal. E, cara, rodamos 5 mil jornais, né? E 5 mil jornais é jornal pra caramba. Cara, vamos buscar em São Paulo esse jornal numa gráfica na Marginal, pra lá de Osasco, lá numa madrugada, né? Que gráfica trabalha à noite. Cara, quando saiu do forno o primeiro jornal, chamado Jornal Suel, EcoSurf, cara, a gente ficou assim, né, namorando aquilo, deu vontade de, pô, estourar um champanhe, né? Pra gente foi um grande prêmio aquilo. E aí chegamos com esse jornal na cidade, tinha que distribuir, cara, meu. A gente pulverizou a cidade, de quiosque em quiosque, comércio em quiosque, comércio em comércio, pulverizamos a cidade com esse jornal. Isso deu um impacto muito forte na cidade, porque a gente tinha um estereótipo, né? Você é um cara de Itanhaém, você é um cara que, para nós, é a referência, né? O Dr. Brito, o cara que avançou, né, o mais alto grau na sua capacidade intelectual da produção laboral da ciência. Então, o que a gente... Foi um divisor de águas, porque, cara, você passar com uma prancha, às vezes, embaixo do braço, naquela época, 2 horas da tarde, tinha altas ondas surfar, tinha gente que passava e falava, olha esses vagabundos aí. Aí quando esses caras que eram tidos como vagabundo começam a limpar a praia, agora eles não querem fazer mais nada, viraram o fiscal da natureza. E aí nesse momento, cara, quando a gente tava com o jornal, e nesse momento, eu sempre trago 2001, 2002, que foi muito intenso para nós, a gente conseguiu uma sede no Morro do Piraguíra, que é um morro que fica atrás da Praia do Sonho, que é um morro que tem a vegetação. A gente conseguiu uma sede, que é a casa do tio do André Coimbra. A gente fez um comodato com ele e o André falou, cara, a gente quer alugar uma salinha só para fazer um escritório. Pô, cara, meu tio tem uma casa assim assado, vamos lá dar uma checada. A gente tá no praião, peguei uma bicicletinha, subimos o morro. Eu olhei e falei, meu, você tá maluco isso aqui, ó. Era aquela música, uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada, só, né, a vegetação que já tinha tomado conta praticamente de quase todo o terreno. E aí ele falou, meu, vamos fazer aqui uma casa, um escritório. Eu olhei e falei, meu... Só que assim, a gente era em muitos moleques, né, cara? A gente era uma galera, 10, 15 moleque. Ele falou, mano, então vamos. Chamamos todo mundo, começamos a trabalhar na casa. E aí, cara, essa casa foi muito interessante porque a gente conseguimos deixar ela funcional. Tivemos caseiros na casa. Só que aí o conservadorismo de Itanhaém falava, pô, os caras vagabundo porque pega a onda. Fiscal da natureza porque limpa a praia. Agora eles conseguiram aquela casa, eles vão se matar lá em cima, porque os caras são os ecodrogas. Então, olha o rótulo que lá em meados do ano 2000 a gente era imputado, né, a esses rótulos, né? E aí pra gente nunca ligou para comentário nenhum, né, cara? Quanto mais fala da gente, maior aumenta o nosso ibope. Então a gente tinha já uma convicção de quem nós éramos, qual era o nosso propósito, o que significava o nosso trabalho, e aí avançamos. E aí com essa sede, você deve ter frequentado festas, e ali a gente conseguiu fazer muita coisa boa acontecer naquele espaço, com 7 anos nesse espaço. Então, eu acho que a fundação da instituição, com esses referenciais que a gente teve, o lançamento desse jornal foi muito emblemático para nós, sim, que foi algo, né, de certa forma, com um conhecimento intelectual demonstrando que não era um bando de cabeludo tatuado pegando onda. Não, os caras leram nossas informações, entenderam o que a gente estava falando, então já não era mais os ecodroga maluco, mas para alguns ter aquela sede, sim, significava que a gente ali ia se matar. E aí, olhando para trás e entendendo o que isso significa hoje, a EcoSurf sempre foi muito mais
do que um CNPJ, do que uma página na rede social de sucesso que tem milhares de seguidores e alcança milhões de pessoas. Ela é um movimento, ela se reconhece como esse movimento. Ela se articula através de uma rede que é descentralizada. São processos distribuídos onde pessoas que se identificam com a nossa missão podem se transformar em pontos focais dessa rede, embaixadores, coordenadores dessa rede. E aí a gente conseguiu essa capilaridade. E cada ponto focal, cada grupo consegue se organizar em outros países, territórios e regiões, eles têm autonomia para suas agendas, desde que se orientem pelos nossos princípios, né? Pela nossa visão, nossos valores. Então, hoje a gente consegue, né, acessar outros lugares do país, outras regiões do Brasil e do mundo, conectando essas pessoas. Acho que a internet, a partir de 2010, facilitou muito essas conexões, e isso faz com que a gente tenha essa teia, né, esse mosaico de ecosurf, cada uma com uma características, como você colocou na introdução da nossa conversa aqui no off, né, você está numa cidade que tem rios do interior, mas olhando para a perspectiva da bacia hidrográfica, porque os problemas que acontecem no rio fatalmente chegam no mar, e quem vive na costa sofre os problemas dos rios também. Então, é dessa maneira que a gente se enxerga, que a gente se olha, e obviamente é um processo, né? Então é quase que artesanal, todo dia você faz um pouquinho, e eu digo que é uma sinfonia inacabada. A gente tem que estar toda hora colocando uma nota nova e vendo se faz sentido para essa melodia poder acontecer. Maravilha. É a história, né? É a história que se faz a partir do trabalho concreto dos indivíduos nas suas micro-relações. João, nós estamos aí mais ou menos na metade da nossa live agora, e nossa ideia era realmente trabalhar nessas duas perspectivas, né? Um momento do registro da biografia, da sua bibliografia vinculado, então, a esse impulso, essa construção da EcoSurf, trazendo as relações que foram estabelecidas, né? Eu só já aproveito para dizer que na próxima semana discutiremos aqui um assunto também muito, muito interessante, que tem a ver com o projeto de educação, e, portanto, vem daí a educação ambiental. Nós estaremos uma das acho que cofundadoras da EcoSurf, a Carol Pérez, professora Carol Pérez. Então, essa nossa discussão da preocupação ambiental por vários ângulos, ela acaba sendo retomada. Nós pensaremos isso muito mais agora em função dos desafios da pandemia e da educação à distância. Então, já só antecipando o convite, na próxima semana estaremos aqui no mesmo horário com a professora Carol Pérez, com a professora Karina Sa. Agora, nesse nosso próximo bloco, eu acho que até agora nós olhamos para o passado, né? A ideia era traçar um fio condutor a partir do passado, e agora a nossa questão, nosso questionamento, inclusive abrindo o pessoal poder postar questões e perguntas, etc., seria o projeto atual, né, que você está encabeçando, que inclusive é o título da nossa live, Mobilização Social, né, Combate ao Lixo no Mar. O que é esse projeto, quais são os desafios que ele envolve, né, como ele está hoje, o que ele, por ser um projeto, o que é que ele está lançando para o futuro, né? Esse projeto, ele é o DNA, né? O motivo de certa forma, quando a gente começa a entender todos os contextos do que trouxe, né, a vontade daquelas pessoas de criar a instituição EcoSurf, era exatamente olhar para a praia. E quando você olha para a praia, da paisagem da praia, no mundo todo, hoje, infelizmente, é um problema recorrente a poluição por resíduos sólidos, sobretudo o plástico. A EcoSurf tem um projeto de limpeza de praia já histórico, né? Desde o início, foi a principal ação demonstrativa que a gente começou a desenvolver, aquela ação pontual, que de fato você está enxugando o gelo, mas você não deixa que o gelo escorre, né? Então isso é muito importante, e aí é trazer para os públicos essa experiência de ter uma relação com o resíduo, né? Com esse passivo ambiental que é a poluição, e hoje principalmente pelo plástico. Então, desde sempre a gente olhou para isso. E o nosso acúmulo da parte prática, né, coisa empírica mesmo, de estar em campo,
Então a gente foi um cara que foi conhecer o problema para depois conceituar o problema, né? A gente fez o caminho inverso, né? Em vez de conceituar para depois conhecer a praxis, não, a gente fez a praxis para depois buscar, né, o conceito. E aí a gente fundamentou, né, de uma maneira muito peculiar e particular o conceito do que seria o nosso projeto de limpeza de praia. E aí é importante salientar que a gente hoje tem uma agenda positiva internacional, inclusive, da discussão sobre resíduos sólidos, né? Então, se a gente imaginar que de 80% de tudo que é resíduo sólido, ou melhor, 80% de tudo que é resíduo sólido que alcança o oceano, 80% é plástico, né? A maioria de tudo aquilo que está em suspensão flutuando na água é plástico, e é o plástico descartável, aquele plástico de uso efêmero, né? De uso único. Então, a gente começa a olhar a causalidade desse problema. E esse problema está dentro do comportamento da sociedade estruturada no modelo de consumo, né? Então você tem um modelo de descartabilidade, de soluções descartáveis que foram criadas lá nos anos 50 como um sucesso da inovação e da modernidade, né, das embalagens descartáveis, e hoje você sai daquela inovação, né, você sai daquela inovação para um problema global. E aí a gente tem, que é muito, na virada do século, a partir do ano 2000, mais de 50% de todo o plástico produzido no mundo, que começa nos anos 50, a partir do ano 2000, mais de 50% foi produzido só agora, nesses primeiros 20 anos. Então a gente demorou 50 anos para produzir ali X toneladas, e em 20 anos a gente dobrou aquilo que foi produzido quase em meio século, né, do século passado. E aí com isso, quanto desse material foi reciclado? Menos de 4%. O que não foi reciclado desse plástico ou foi parar num aterro sanitário, né, ou num lixão, em sua maioria, infelizmente, num lixão, e o restante foi parar nos rios, nas praias, nos oceanos, a partir, né, do material, como a gente fala da perspectiva da base hidrográfica. Se você joga, você pode estar numa cidade do interior, a qual você jogar, né, um resíduo plástico na rua, com uma chuva ou vento, ele vai alcançar um sistema de drenagem, que vai alcançar um córrego, que vai chegar num rio menor, num rio maior, e aí, como diz o poeta, todos os rios correm para o mar. E aí você vai estar na praia e vai encontrar aquele plástico depositado na areia. E o plástico, ele é um material que veio para trazer mais qualidade de vida, mais conforto para a sociedade, porém o plástico descartável, ele tem usos contestáveis, né? A embalagem dentro da embalagem, a oferta indiscriminada da sacolinha, do canudinho, enfim. E quando a gente fala do plástico na praia, estou trazendo uma introdução para depois aprofundar no tema do movimento, que a gente discute essas questões e com as ações. Mas quando a gente fala do plástico na praia, quando você vê um macroplástico ali, um macro-resíduo, uma garrafa PET, etc., esse material não é biodegradável. Ou seja, ele vai ficar no ambiente sofrendo degradação, né, fotoquímica por conta dos raios solares, vai fragmentando ele, através da fricção desse material na areia, da salinidade, ele, com um longo período, ele vai virar um microplástico, depois vira um nanoplástico, e acaba virando uma poeira plástica, né? Que quando isso está no mar, ele acaba absorvendo toxinas, né? Então, se você pegar os poluentes orgânicos persistentes, né, os organoclorados, que vêm nos sistemas de dedetização, né, de agrotóxico nas fazendas, ou os fármacos que a gente expele pela urina quando a gente toma remédio quando está doente, esses poluentes, quando eles estão na água, eles alcançam os oceanos, esse plástico tem capacidade de absorver, né? Então ele retém essas toxinas na partícula plástica. E aí esse plástico ele está servindo hoje, né, de base para a cadeia alimentar do oceano. Então você tem micro-organismos, né, como os zooplânctons, que confundem esse microplástico com o seu alimento e acaba ingerindo isso. E esse microplástico, ele fica solto, disperso, né, no oceano, no mar, na deriva. Então ele fica ali em suspensão na água com as marés. E esse micro-organismo zooplâncton, ele também não tem uma capacidade, né, a movimentação dele na água do mar não é uma característica muito desenvolvida, então ele também fica ali se movimentando com as marés, com as correntes, e aonde está esse microplástico. Então ali gera uma interação, e aí existe uma bioacumulação, porque se você pegar a cadeia alimentar do oceano, então é um animal que come o outro, aquele que comeu 2, 3 animais contaminados, vem aquele que comeu aquele, e aí você vai no restaurante de sua preferência e pede um peixe. Fatalmente já tem regiões do mundo que o peixe já está metabolizando em seus tecidos, né, essas resinas plásticas, e já tem estudos avançados
dizendo alguns problemas que isso está gerando nesse tipo de animal e fatalmente pode chegar problemas para nós. Então, assim, só trazendo uma leitura maior do porquê discutir o problema do plástico, né? Porque teve uma questão também bem emblemática, que foi aquela tartaruga com um canudo em sua narina. Circulou demais esse vídeo, muitas pessoas ficaram chocadas com a questão do canudo, e aí depois vieram as políticas públicas versando, né, sobre a questão dos canudos, e aí muita gente fala, mas é um canudinho. Aí eu digo, limpar a praia só é paliativo, né, eles dizem. Eu prefiro tirar um canudo da areia da praia do que do nariz, né, de uma tartaruga. Então hoje, para essa discussão da poluição dos oceanos, ela surge fortemente a partir de 2012, quando teve a Rio+20, Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente. Então a gente teve a Eco 92, a Rio 92 no ano de 1992, e 20 anos depois, 2012, teve a Rio+20, foi uma conferência que reuniu novamente os chefes de estados no Rio de Janeiro. E ali, quando termina a conferência, um dos documentos que trouxe preocupações ambientais, então já trazia as questões das mudanças climáticas, da ausência de áreas protegidas nos oceanos e da poluição pelo plástico. Então, a partir dali, a gente teve um reforço, né, de documento orientador sobre políticas públicas que deveriam ser constituídas para a sociedade e pela sociedade. Isso pegou muito força, a chamada Agenda Azul. E a Ecosurf já estava nessa agenda, sem saber que era uma agenda, né, de governo, uma agenda de política pública. Então, a gente bebendo dessas fontes, a gente começa a orientar melhor o nosso trabalho, dando embasamento, né, técnico, e justamente para formular políticas públicas, aí a gente pensa no macro, mas também consegue trazer, reproduzir isso no micro, nas discussões, né, onde a gente tem a nossa atuação. E aí o tema da nossa conversa hoje, a mobilização social e o desafio do combate ao lixo do mar, é justamente porque a gente precisa mobilizar a sociedade para ela fazer uma reflexão, uma inflexão sobre o nosso comportamento enquanto sociedade de consumo, né? Porque todo o material que está no mar, está no oceano, está na praia, ele saiu de algum lugar, ele passou pela mão de alguém, né? E quando ele passa pela mão de alguém, quem decide para onde esse material vai é o indivíduo. E aí o que a gente tem que discutir é como que essa decisão está sendo tomada, né? Então, esse é um olhar. E o outro olhar são as políticas públicas, né? A governança disso tudo. A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos no Brasil que completou 10 anos agora, mas demorou 20, né, tramitando dentro do Congresso Nacional. E é uma política que você pega ali o mérito da construção dela e o que está no texto é extremamente moderna, avançada. O problema é a implementação dela. E aí a gente esbarra nos problemas políticos, né, do Brasil, que não é segredo para ninguém, sobretudo nos municípios, nos pequenos municípios, né? E nos grandes também, porque o desafio do gerenciamento de resíduo sólido, tanto do pequeno e do grande, eles são desafios comuns, né? E aí a gente hoje entende que, olhando para a sociedade, trazendo informação de qualidade, orientando o consumidor, é uma forma de enfrentar esse problema, esse desafio. E a outra forma é olhar para o passivo ambiental. Porque eu acho que a gente fizer um trabalho bem feito, efetivo, de informação e educação para transformar a sociedade, que a educação é o caminho de transformação, eu acho que a gente, numa memória de futuro de médio prazo, a gente pode ter resultados significativos. Mas o meu olhar enquanto surfista, um cara que usa o oceano, que está no oceano, e o passivo ambiental, e esse material que já está lá, as milhões de toneladas, segundo os dados da ONU, entre 8 e 12 milhões por ano chegam nos oceanos, e não são coletados, não são recuperados. E aí esse material está onde? Então existe um passivo ambiental muito grave. E esse passivo ambiental, você identificar ele claramente quando você vai navegar em algumas ilhas, por exemplo. As ilhas oceânicas, elas são verdadeiros sentinelas sobre a situação da poluição no oceano. Porque essas áreas remotas, isoladas do globo, quando você chega e você vê aquelas praias paradisíacas, a quantidade de material plástico depositado nas suas areias é estarrecedor. Então isso daí só traz um termômetro do tamanho do problema, né? Ou quando você vai numa área costeira, em regiões de unidades de conservação costeira e marinha, aqui no Brasil mesmo, praias isoladas, às vezes unidade de conservação de proteção integral, que você não permite ocupação humana, apenas uso para pesquisa, você tem praias tomadas também de resíduos sólidos e principalmente materiais plásticos. Então isso daí são indicadores que existe um passivo, e aí hoje a Ecosurf está debruçada
em atacar esse problema e construir os caminhos, a gente buscar esses resíduos e na outra ponta diminuir, né, orientar esse consumo. Eu tinha dado eu caí aqui, eu não sei se você Sim, dá um break aí. foi só aqui, né? Ou foi aí também? Não, só aí. Ah, então tudo bem. Podemos continuar. Ficou instável a conexão. Tivemos aí um problema de um ciclone que passou por aqui esses dias, e desde então a internet, a luz Ah, está. Ciclone foi só um aviso. Logo mais veio outro. Então, acho que podemos continuar. sim, eu tinha concluído essa parte, né, do desafio da mobilização social, trouxe esse contexto do problema da poluição, e hoje como é que construir. Olha, acho também uma coisa que é importante destacar, hoje o Brasil ele conta com vários dispositivos legais para a implementação de políticas que enfrentem o problema dos resíduos. Então, você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que completou 10 anos, pouco implementada. Você tem o plano que é recente, é de 2018, o Plano Nacional plano de 18 e 19, é o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar. Você tem uma legislação ainda mais antiga, que são os Plano Nacional de Saneamento Ambiental. Então você tem três, né, um tripé legislativo que permite você ter as melhores políticas, né, pelo menos no papel, para efetivamente resolver o problema da poluição, né? Do esgoto, do resíduo sólido, enfim. Você já tem esses instrumentos estabelecidos. O problema é a implementação, capacidade técnica, vontade política, entre outros. Agora, recentemente, é importante ter isso em destaque, há um mês, dia 8 de junho, se comemora o Dia Internacional dos Oceanos, Dia Mundial dos Oceanos. E foi lançado pela Unesco, pela ONU, a Década dos Oceanos. Então, é um momento onde a gente vai ter 10 anos para aprofundar a discussão sobre a importância dos oceanos na nossa vida, né? Então, isso daí trouxe, né, um desafio enorme. A Década dos Oceanos a conversa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é a Agenda 2030, que reúne 17 objetivos, né, para que a gente consiga construir uma sociedade humana sustentável, que é o grande desafio. A pandemia é um recado da natureza afirmando para nós que a gente não está fazendo direito à nossa lição de casa, enquanto, né, espécie que se apropria de espaços naturais para o seu bel prazer e cria danos ambientais irreversíveis. E aí, com a Década dos Oceanos, a gente tem um dos eixos é trabalhar a cultura oceânica, né? Uma educação para a cultura oceânica. Por que a gente está falando de oceano? Porque, como você colocou agora, a questão desse evento climático extremo, que foi esse ciclone que passou aí pela região sul e sudeste na semana passada, ele já é provocado pela mudança climática. Então, o oceano é o grande regulador climático. Então, quando o oceano está mais quente, evapora mais água, evaporando mais água, isso se choca com nuvens, né, frias, nuvens quentes, e aí gera esse tipo de fenômeno. Então, é importante a gente ter claro que o oceano também ele tem esse papel regulador climático. O oceano ele é um ambiente que ele oferece proteína que alimenta populações aos bilhões pelo mundo, né? Então, espécies comerciais de pescado, por exemplo, tem populações inteiras que se alimentam disso. Você tem o oceano como o turismo, né, em áreas oceânicas, que gera bilhões de dólares todos os anos. E tem um outro que eu sempre digo, dentre exemplos assim, bem superficiais, para a gente também não perder nosso tempo aqui. Cara, o oceano, ele coloca mais de 60% do oxigênio que a gente respira na atmosfera. Então, a gente sempre dá o exemplo. Como que eu vou falar sobre cultura oceânica, a importância do oceano para estar lá no interior do Brasil, lá no Mato Grosso, lá no Tocantins? Cara, é muito simples. Dizer para o cara que a cada 2 respirações que ele dá, uma é porque o oceano existe.
né? Então, aquele mito que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, isso daí tem que ser desconstruído, né? A gente está fazendo esse trabalho, porque todo o oxigênio que a floresta produz, ela absorve também. Então, ali, a floresta ela tem um ecossistema que é único, né? Que provém para ela os benefícios ambientais do próprio ciclo ecológico dela. Já a questão, quando a gente fala, ó, a Amazônia é o pulmão do mundo, isso é de certa forma errado, embora sensibiliza, né? Para a questão de manter a floresta em pé, que é importante, porque a Amazônia, de fato, ela tem um papel preponderante na regulação do clima também, né? E fora as questões as questões pluviométricas, a chuva do Sudeste, muitas delas que abastecem, né, a água que a gente bebe, tanto a Guarapiranga quanto a Billings aqui em São Paulo, sobretudo, se dá através dos rios voadores, né? Que é a evapotranspiração da floresta que faz com que os ventos tragam aquelas nuvens carregadas de água que abastecem as nossas caixas d'água aqui no estado de São Paulo. Então, falar de oceano é falar de qualidade de vida, é falar de serviços ambientais fundamentais para a qualidade de vida humana, né? Porque a gente também tem que desconstruir uma ideia de planeta, né? Porque se a gente não o planeta, cara, quando a gente faz, tem que cuidar do planeta, porque a gente cuidando do planeta, estamos cuidando da gente. Então temos que cuidar da gente, cuidando da gente, para cuidar do planeta. Porque o planeta está aí há bilhões de anos, ciclos biológicos, químicos, físicos constantes. A gente chegou agora, na última hora, e já está causando um grande estrago, prejudicando, né, a boa convivência nessa casa comum, impactando as espécies de vidas, né, essa questão do especismo que fez o coronavírus surgir da forma como surgiu, né, a gente se apropriar de outras espécies para o nosso bel prazer. Então é importante a gente falar do planeta, mas sobretudo que a gente precisa cuidar de nós mesmos, porque o planeta ele está aí há bilhões de anos. E cuidar de nós mesmos é de fato a gente ter um comportamento mais harmônico, um comportamento de responsabilidade com os serviços ambientais, com as outras espécies que dividem, né, essa nave azul o tempo todo. Bom, muito interessante. Então, essa análise eu acho que ela amarra, né? O projeto ele amarra uma solução em função daquele que parece ser o problema radical, né? O problema radical dos resíduos que estão nesse momento aí, e em certo sentido, eles não contam com aquilo que pode estar na esperança de um projeto educacional. Quando eu falo em educar as próximas gerações, e isso não é uma novidade, isso é um projeto que vem dentro de uma perspectiva mundial. A gente vê países que estão com maior e países que estão com menor investimento ou com menor comprometimento, digamos assim. Infelizmente, o Brasil está se mostrando na lanterna, praticamente, né? Podendo estar aí na vanguarda. Mas o projeto educacional, por mais que ele com sucesso fosse resolver no futuro, você aponta um problema atual e real. Né? Nós temos lixo no mar, nós temos plástico no mar, para ser mais específico. E você pontuou, né, o problema do plástico, que ele vai virar um nanoplástico. Né? E essa questão E ampliou o problema, né? O fato o problema não se restringe mais àquelas cidades que estão ali na costa. Né? E aí me parece que surge uma outra dificuldade. Né? Aí eu queria colocar aqui, né? Tem uma questão aqui que foi enviada aqui pelo WhatsApp. A pergunta é como as cidades que não estão no litoral, né, mas que, se a gente levar em consideração o destino e o plástico lançado nos rios, na verdade, é um destino lançado de um papel de bala lançado ali na rua. Ele tende a escorrer para o bueiro e o destino pode ser lá a Indonésia, mas depois ele se decompõe nanoplástico, né? E aí você pergunta, bom, mas nós não fizemos uma boa campanha de conscientização nas praias, né? A questão não se trata de conscientização nas praias, nós temos que pensar a conscientização como um todo. Como você vê, né? Parece ter um hiato aí que
Ao mesmo tempo, a educação, ela, na melhor das hipóteses, ela pode resolver um problema futuro. Nas cidades do interior, nas cidades em que o mar é uma coisa quase fictícia, isso talvez seja mais difícil, né? Mas como você vê, como os movimentos que lutam pelo combate ao plástico no mar, como eles pensam estratégias para adentrar aos interiores dos países do mundo e garantir que as pessoas possam contribuir de maneira mais significativa, né? Quais são as possibilidades que nós temos para evitar esse destino de plástico que sai não da costa, mas dos interiores de todas as cidades dos países do mundo? Cara, é assim, é complexo isso, né? Não é uma solução fácil. A gente tem países que têm níveis de educação bem alto e ali os caras conseguem ter um olhar muito mais, um olhar resolutivo para isso e de fato resolver o problema. Se você vê o Japão, os caras reciclam assim, o grau de reciclagem dos caras é altíssimo, né? Porque eles têm uma limitação territorial, né, geográfica, então os caras tudo ali é otimizado. Se você vê países, por exemplo, no leste europeu, você pegar países do norte, Dinamarca, etc., tem programas eficientíssimos de, gerenciamento de resíduo. Agora, quando a gente olha para o caso específico do Brasil, então, o Brasil é um país de vários Brasis, né, cara? Então, a gente enxerga que, eu digo que a solução, ela passa pelo cidadão, mas com políticas públicas que demonstrem o caminho, né? Lá atrás, eu uso isso sempre, criaram-se os 3 R's. Hoje, se eu não me engano, tem 8 ou 10 R's já que introduziram, né, que também são bons, mas tem 3 que, para mim, são fundamentais, que é o recuse, reuse e o recicle. O recusar, ele traz um componente educacional, que é o repensar, né? Então, para eu recusar, eu tenho que repensar se eu preciso consumir aquilo ou não. O reuse já que eu tenho que consumir, eu vou comprar algo que eu possa reutilizar mais vezes, né? Ou fazer uma doação depois para alguém que precise utilizar. E a reciclagem é a última parte da ponta, porque a reciclagem, se você pensar numa escala de 7,5 bilhões de habitantes que consome e descarta, como você vai criar um sistema de reciclar tudo isso que é descartado? É impossível, né? É impossível. Então a reciclagem ela tem que ser a última, né? Última etapa. Quando você não conseguir recusar nem reaproveitar ao máximo, aí você vai para a reciclagem. Aí a gente começa a ter uma noção melhor de onde atacar. E aí você vê que o recusar ele traz componente de educação. Só que o que a gente vive hoje é uma distopia, porque a gente está toda hora sendo estimulado ao consumo, né? Estimulado às necessidades desnecessárias, né? Então você vai no supermercado, você compra às vezes uma embalagem que já vem com uma alça para você carregar e você no caixa ainda bota num saquinho que tem outra alça. Então você não entendeu nada a função daquela alça, que o design levou anos no Instituto Europeu de Design para construir aquele modelo de embalagem para você botar aquela alça para carregar numa colinha plástica quase inservível, né? Então é dessa maneira. As políticas públicas, elas que de fato devem estar articuladas com a comunidade. Então, quando a gente olha na Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, ela traz ali um ator que é a peça fundamental para que essa chave vire, que são as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né? Então, essas cooperativas fazem o trabalho grosso da reciclagem no Brasil. Aquele cara aqui naquele carrinho, né, aquele reciclador que vai no porta a porta, é aquele cara que está impedindo que muito desse material que está na rua, ou que vai ser rasgado da lixeira por um cachorro ou por um urubu em cidades do litoral, chegue no mar. Então aquele cara tem que olhar para ele e, esse cara é o cara que está me ajudando a deixar esse planeta mais saudável, né? Então essas políticas elas têm que ser induzidas, tem que ter vontade política de colocar o dinheiro nas ações certas. E a ação de resíduo precisa de dinheiro e de articulação. Então as duas coisas trabalham junto. Você ter, por exemplo, eu dou sempre isso, é muito claro e choca.
Você vai nas escolas que ela te ensina, né, o espaço formulador da educação, é o espaço de desenvolvimento do pensamento crítico, deveria, né, é o espaço onde você constrói o indivíduo, né, onde você aprende a exercer a sua cidadania, a cooperação, a se relacionar socialmente. Quantas escolas ensinam a reciclagem? Às vezes a escola, o professor de ciências, ele tem um capítulo lá que fala de reciclagem. Mas a criança, quando sai da merenda no pátio, ela não tem a lata para jogar nas cores certas. A escola não tem o sistema de gerenciamento dos resíduos que produz, né? A secretaria, por exemplo. Eu estou falando da escola, do estabelecimento de formação do cidadão. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. E aí, então, eu olho para a educação como um caminho, que a gente sabe que a educação ela é remédio para a maioria dos problemas sociais que a gente possui, para as políticas públicas eficientes, e aí tem um outro ponto, que é a inovação, né? Então, para a agenda de resíduos hoje, existe uma questão que fala sobre, né, logística reversa, né, que são as empresas tendo que pegar de volta a embalagem dos produtos que elas colocam na prateleira do supermercado. Então, elas têm a responsabilidade de colocar dinheiro e induzir esses processos, né? E aí você tem também, dentro disso, hoje, as inovações acontecendo. Você tem, salvo, acredito que já no metrô de São Paulo, chamado cashback. Se você tem uma máquina que você coloca a sua garrafa PET, ela gera ali um cupom para você, que você vai acumulando pontos, que você pode trocar X pontos por um bilhete do metrô. Então você está criando uma cadeia de valor para um resíduo que antigamente era chamado de lixo. Por quê? O que é lixo? Lixo é o papel misturado com lixo é o papel misturado com vidro, com plástico, isso é lixo. Agora, separado, né, em frações, o que é plástico, o que é metal, isso é resíduo. E o resíduo ele tem valor, né? Então é muito importante a gente ter essas noções e enxergar isso. Agora, como alcançar as pessoas do interior com essa informação? Talvez seja mais fácil porque está na palma da mão. O grupo do WhatsApp da família, a página do Instagram, da rede social, do Facebook. A gente pode ter esses canais de acesso a essa informação. Agora, materializar essas práticas é algo difícil ainda. A gente tem no Brasil o Instituto Lixo Zero. Quem quiser pesquisar, Instituto Lixo Zero Brasil. O presidente é o Rodrigo Sabatini, um grande parceiro, um amigo, um cara que eu tenho no meu radar, porque ele me inspira muito também na forma como ele atua. E aí ele diz sempre o seguinte: lixo zero é uma postura ética do cidadão, né? O quanto lixo zero eu quero ser? O quanto lixo zero eu sou? Porque não existe fora, né? A gente está naquela máxima de pegar, colocar tudo num saco preto, dar um nó e botar na calçada, e da meia hora desapareceu. Mas ele está a menos de 10 quilômetros da sua casa, numa pilha gigante, né? De material, criando um passivo ambiental, né? De materiais nobres, por exemplo, o plástico é um material nobre que pode ser reciclado e aplicado em mil coisas, né? Então, esses olhares têm que ser trazidos à tona, tem que ser discutido, mas eu ainda volto para o recuso, que aí eu dialogo com o cidadão, né? Mas, olhando ainda para uma sociedade de consumo que a gente vive, eu sinto ainda que a gente está começando a engatinhar, embora países já desenvolvidos, né, educacionalmente desenvolvidos, já avançaram nessas agendas. Aquelas políticas de banimento, taxação, de restrição de oferta de materiais como sacolinha, canudinho, copinho, elas são funcionais, né? Ela tem um filósofo italiano, não lembro o nome, mas talvez você possa recordar para mim. Ele diz que as leis são a muleta da sociedade. Sem as muletas, a sociedade não anda. Então, sem as leis, a gente não consegue andar. As leis já estão aí para serem modificadas, aperfeiçoadas. Eu sou favorável, não que eu seja legalista, extremamente legalista, mas eu entendo que a gente precisa desses balizamentos temporais para que a sociedade possa enxergar, né, os problemas que a gente passa e vive. E aí eu dou sempre o exemplo daquela questão do canudinho, a lei do canudinho, né? Tem muita gente crítica, mas o canudinho. Cara, a gente não estava discutindo o canudinho, a gente estava discutindo a questão do plástico descartável. E aí a discussão do canudinho trouxe discussões muito maiores sobre resíduos sólidos,
né? Então, para muita gente, quando ele pensou no canudinho, foi a porta de entrada para aprofundar essa discussão. Então, tem um efeito pedagógico. Acho que as legislações têm esse componente pedagógico, sim. Quando se traz uma imposição e você se pergunta o porquê da imposição e vai pesquisar e vê que, de fato, o legislador construiu essa lei, né? Não foi com a coisa top-down, sim, com a base da sociedade, aí você vê que ela, de fato, é necessária e pode ser efetiva, a gente se apropriando desse instrumento legal, eu entendo que há avanços nisso. É muito interessante, muito inspirador, e eu acho que a perspectiva e as estratégias, quando se vinculam às cooperativas de catador, que trabalham na reciclagem, elas são muito frutíferas. Acho que a ideia é levar esse projeto adiante, vincular a educação e procurar fazer, acho que fica uma dica muito interessante aí, procurar fazer essa ponte entre as pessoas que estão lá na praia e o catador que está lá naquela cidade do interior. Você deu uma ideia muito boa. Eu vou pensar e articular com o pessoal para ter uma espécie de diálogo, um bate-papo para poder me fazer uma experiência, fazer colocar os catadores do interior que nunca foram à praia, que não sabem, você sabe a importância do seu trabalho em relação ao oceano, ele vai falar, nossa, mas em relação ao oceano, tal, né? Hoje eu recebi aqui no WhatsApp um cartão, um card, dizendo que Itanhaém está agora com um sistema de porta a porta de reciclagem. Você liga, eles estão vindo, passa o caminhão na sua rua e pega. Isso é um avanço significativo, um avanço muito grande disso, né? Então o município assumir, e também tem um plano municipal de resíduos sólidos urbanos também bem eficiente, foi construído em parceria com o Instituto Polis, que é um instituto referência nacional sobre políticas públicas. Então esse plano de Itanhaém é um plano no papel muito bom e agora está sendo parcialmente implementado, falta ainda, né, muita coisa para ser feita, mas parece que agora a coisa está começando a engatinhar. A gente espero com otimismo que isso aconteça, né? E existe também, falando já dos catadores, um aplicativo chamado Cataqui. As pessoas podem baixar esse app, Cataqui, e ele conecta a sua casa às cooperativas, ou se o catador tiver um celular, às vezes a gente tem, né, esses catadores, esses recicladores com celular, e aí ele recebe uma mensagem na redondeza, como se, tem uma casa aqui próxima que está pedindo para ir buscar o resíduo, e ele se dirige. Então, esse Cataqui é uma ferramenta muito interessante e está sendo aperfeiçoado também. A ferramenta, eu conheço o idealizador, o Mundano, um grafiteiro, um grande cara, a equipe dele, pessoas super competentes. É um aplicativo premiado internacionalmente e temos ele no Brasil. Então, os catadores, a gente tem isso como mais um instrumento de trabalho, mas nada impede de você ter aquele catador que você sabe que periodicamente ele passa na sua rua, você combina com ele, e aí você deixa já o seu resíduo separado e limpo, sobretudo, né? E que ele possa fazer a coleta. E agora, em momento de Covid-19, de pandemia, então é importante também que você, máscara, luvas, etc., tenha um manejo adequado também para você, né, fatalmente colocar resíduos contaminados, para que esse material entre em contato com o catador. Então é uma questão também que a gente tem que ter. E tem uma pergunta aqui do Roger. Salve, Roger, grande abraço, querido. Cobrar caras sacolas plásticas como já é uma realidade da Europa. Eu acho que isso daí funciona assim, né? A gente tem hoje em São Paulo está cobrando. São Paulo cobra centavos pelas sacolas plásticas, não cobra caro, infelizmente, mas cobra centavos. Vou deixar já um abraço aqui para o Ian Ruiz, do Uruguai, nosso parceiro da ONU Meio Ambiente do Uruguai, da campanha Mares Limpos. Forte abraço, Ian. E aí, cara, essa questão de São Paulo já cobra alguns centavos. Aí diminuiu, cara, drasticamente. Mais 50% das sacolas que iam ser colocadas nos balcões de caixa dos supermercados
elas acabaram não saindo, então as pessoas começaram a trazer suas sacolas de casa e traz esse componente pedagógico, né? Eu sempre penso, cara, quando eu levo a minha ecobag para o supermercado, eu saio com uma sacola que tem uma alça larga, é fácil de carregar, mesmo se estiver pesado. Eu vejo as pessoas saindo com 10 sacolinhas com o dedo tudo cortado, assim, pesado para carregar. É uma questão até de inteligência, saca? Então, eu acho que cobrar funciona assim, taxar caro o plástico. E aí, quando o Rogério fala que tem que restringir a origem, aí eu volto algumas páginas atrás, essa discussão do plástico, a gente tem que falar dos resineiros, né? Porque o plástico, ele é uma resina termoplástica que é transformada. Então, o cara da sacolinha é um transformador, o cara do canudinho é um transformador, o cara que faz aquele copo é um transformador. Agora, quem vendeu essa resina, né? Quem que processou aquele petróleo ali, aquele nafta que transformou nesse plástico, que é um valor extremamente baixo, que hoje em dia é mais barato você ter uma resina virgem do que reciclada, né, para você aplicar em algum produto, porque a gente tem uma bitributação do plástico reciclado, então você paga o plástico quando você extrai, quando você recicla, quer colocar esse plástico de novo no mercado, você paga de novo o mesmo tributo, outro tributo, enfim. Os resineiros têm que se conscientizar, e aí a minha utopia dessa discussão, quando eu estou conversando com os caras, porque não adianta a gente achar que existe um vilão, tem coisas que a gente vai ter que fazer junto. E aí, quando a gente está conversando com os resineiros, existe uma questão que eu digo: vocês têm que começar a criar um critério para quem vocês vão vender a resina. Porque se o cara quer fazer canudinho plástico, você fala, não vou vender a resina, eu vou vender para o cara que quer fazer instrumentos hospitalares, né, que o plástico é muito utilizado na saúde. Eu vou vender para o cara que quer fazer a indústria automobilística, que vai fazer um carro a energia solar, e quanto mais plástico no carro, mais leve ele é, mais energia, menos energia ele gasta, menos pneu ele gasta, para fazer avião mais leve. Então, olhar para o resineiro, né, e falar para ele, agora a minha carteira de clientes é só clientes que vão ter uma aplicação nobre para a minha resina, isso é fundamental. Só que a venda é discriminada porque o plástico é muito difícil você taguear a resina, né? Existe uma tagueação química, a gente tem professores, a professora Mônica Costa, uma grande parceria amiga, ela já tem, né, discutido isso, que a gente tem a Dow Química, tem a Dupont, você tem a Braskem no Brasil, que produzem resinas plásticas, né? E aí você conseguiria fazer uma tagueação química. Então, quando você encontrar um plástico na praia e fazer uma análise daquele plástico em laboratório, você poderia saber se esse plástico veio da Dow Química, se esse plástico veio da Dupont, se esse plástico veio da Braskem, né? Mas isso é uma utopia, porque quando você sabe do problema, ou melhor, quando você sabe quem é o dono da matéria-prima, você começa a endereçar o problema para ele também. É o que acontece hoje já com os resíduos sólidos que a gente encontra nas praias, que são embalagens de marcas, né, de alimentos, e aí às vezes você está ainda com a embalagem em estado pouco degradado, então você consegue saber se é da marca ABC, e isso começa a criar um movimento de auditoria, né, de marcas que são encontradas nas praias. Então tem um movimento chamado Break from Free Plastic, que eles criaram essa auditoria e criaram o ranking das marcas que são mais encontradas nas praias. E aí, com esses instrumentos, você consegue também orientar o consumidor, né? Ó, não compra dessa marca, porque essa marca está no top 1, né, de produtos que a gente encontra dela no meio ambiente. Ou seja, ela não está cumprindo a legislação que obriga ela a fazer a logística reversa. E aí vai, cara. Muito bem. O Ulisses comenta aqui, então, em relação ao DNA do plástico, né, responsabilize, e nós temos aqui uma pergunta também da nossa equipe, e aí acho que toca direto no coração do surfista, né, porque não sei se já ocorreu com todo mundo, mas muita gente, quando faz aquela barca, fica naquele secret point, você fica naquele lugar isolado, você olha a natureza por todos os lados, aí você dá uma olhada assim e você fala, bom, se eu fosse contar aqui o que não é da natureza, tinha minha bermuda, minha cordinha, minha sunga, eventualmente está usando, né? E a minha prancha. E aí dói o coração, porque quanto mais ele se conscientiza, mais ele se empenha na luta pela sustentabilidade, ele olha para a prancha, ele pensa na resina, principalmente quando ele sai do litoral sul e vai para o litoral norte, ele passa ali em Cubatão, ele fala, nossa, pois é, né? Parece
aquele cara que está naquela luta para se tornar vegano, mas ao mesmo tempo ele tem uma tradição que adora o churrasco, ele não sabe o que faz, né? Mas assim, diante de todas as possibilidades que que a ciência, a química desenvolveu, e de todos os estudos, as alternativas, o Binho vem explorando coisas, o Kelly Slater vem explorando coisas, né? Como é que você vê, então, essa questão que foi colocada, né? O futuro dos equipamentos do surf, pelo menos como deveria ser um equipamento do futuro que fosse socialmente responsável, né? Eu vou trazer eu vou piorar um pouco ainda a sua pergunta, porque a bermudinha de taquetel, ela solta polímero, ela solta microfibra sintética, que é o microplástico que aquele plâncton também está ingerindo. E a bermudinha de taquetel, o neoprene. E aí, a professora Mônica que eu citei, que é uma das maiores especialistas em poluição marinha do Brasil e do mundo, ela me alopra, né? E aí, João, e a bermudinha de taquetel? Porque eu pesquisei uma época microplástico, e a gente vive um greenwashing, né, cara? Um verniz verde ali, uma maquiagem verde, que é camisa feita de garrafa PET reciclada. A bermuda da marca X do surfista famoso, que é de garrafa PET reciclada. É mó caô isso aí. Isso é só marketing verde. Isso aí tá ludibriando o consumidor. Porque os caras, eles não querem acreditar que aquela bermuda, quando você lava na sua casa, na máquina de lavar, bate. Às vezes tem máquina que tem um filtro, né? Tu tira aquele filtro da máquina, o que tem ali? Fibra. Quando não tem filtro, vai parar onde aquela fibra? Ou mesmo quando você está pegando onda, a bermuda está gastando ali, se pegando na prancha, deitando na parafina, está soltando microfibra. Então, cara, o surf é uma atividade extremamente poluente do meio ambiente. A parafina, ela é oriunda da onde? É derivada do petróleo, saca? A prancha de surf, o processo químico dela, o EPS, o PU, a resina, né? É tudo plástico, né? Tudo resina, é tudo material altamente tóxico. Salvo engano, o MF, Mário Firmino, ele desenvolveu uma tecnologia que faz uma prancha sustentável. Eu não estudei o caso dele, não fui pesquisar mais a respeito, mas eu vejo divulgando um monte de coisa sobre isso. E então eu enxergo que existe essa solução. Acho que essa prancha dele pode ser reciclada, você transformar todo aquele processo dela, porque né, a gente sabe que a resina gruda, né, no bloco, no PU, no EPS, e aí depois para você descolar é quase impossível, você vai ter que fazer uma trituração ali e dar uma nova vida para ela. Eu acho que isso é possível fazer sim, já deve ter tecnologia sendo feita. Agora, o meu ponto quando eu falo de surf é o quão consumista a comunidade surf é. Se o cara puder ter 100 pranchas no ano, ele vai querer ter 200. Se ele puder ter 20 tênis, ele vai ter 20 tênis. Se ele puder ter... Cara, o surfista é um sujeito desconectado da natureza, de modo que ele não enxerga que ele é parte desse todo. E aí existe uma falsa impressão de que o surfista é um cara que, do oceano, é um cara saudável, porque pega a onda, pensa no meio ambiente. Não pensa. Tu vai querer fazer uma limpeza de praia, qualquer lugar, a galera do surf não vem. Mínimos que vem, saca? Então, assim, é muito louco de chegar. Isso não é uma realidade de Itanhaém, não é uma realidade... Cara, é uma realidade de vários lugares do Brasil e do mundo que eu converso com o pessoal. E eu vou dar um dado aqui, vou dar um dado do dado. O Dado Villa-Lobos, ele é um parceiro meu, ele é secretário de meio ambiente da Associação Ubatuba de Surf. E ele é um grande amigo, uma figura. E aí eu fiz uma palestra no Aquário de Ubatuba, acho que foi ano passado, e, tava o auditório cheio ali, falar dessa minha agenda de mobilização social, né, a questão da poluição do oceano, e aí me levantaram uma pergunta sobre o surfista, uma pergunta da natureza da que apareceu aqui, e eu falei isso, o surfista é um cara egoísta, hedonista, individualista, dá pra você elencar istas ali que, cara, cabe nos caras ali. Eu sou um surfista desses istas em desconstrução também. Acho que é importante ter isso claro, né? E aí, cara, falei, aí o Dado me pega o microfone lá e fala: meu nome é Dado Villa-Lobos, sou diretor
da associação de meio ambiente da Associação Batuba de Surf, e o Batuba só tem cara casca grossa. Aí eu falei, é hoje que eu não saio daqui, né, meu? Dei aquela cutucada falando que a galera do surf não tá nem aí, os caras não querem saber, só querem saber de usar e não querem devolver o favor que a natureza deu pra eles, que são as ondas, né, brother? Aí ele pegou e falou, meu, tudo que tu falou eu assino embaixo, ufa, pelo menos não. Porque ele falou, cara, em Ubatuba, capital do surf, ele falou, cara, eu faço ação ambiental aqui, difícil engajar a galera do surf. Difícil. E aí, se você olhar hoje, quantos surfistas que assumem uma questão ambiental, não para fazer marketing, para pousar de bonitinho na foto, mas que de fato internaliza uma agenda, de diminuir a produção de lixo, de usar a prancha até o osso, até ela não ficar amarela, até ela ficar laranja, desde que ela esteja funcionando, de usar aquela bermuda até o final. Quantos? De fato, né? Porque eu falo, não dá para falar de surf sem falar de meio ambiente. E o surfista, ele é consumista demais, né? Então a gente tem que trazer essa reflexão para o surfista. Em 2012, a gente criou um processo nacional que durou 2 anos, que a gente constitui um documento chamado Carta das Responsabilidades dos Surfistas. E a gente fez uma escuta nacional, viajamos o Brasil, ouvindo, conversando, e tiramos 21 propostas que foram apresentadas na Rio+20, na Cúpula dos Povos do Pavilhão Azul. E aí, quando você olha, é quase que um manifesto de dizer, meu, é isso, cara. E não foi o João que falou, ou o Brito. Cara, a gente ouviu a galera do surf, criou uma metodologia para fazer essa escuta e sistematizamos essa informação. E aí apareceu ali, cara, que realmente a gente tem um desafio tremendo em levar a informação de qualidade para a comunidade de surf, para dizer para o cara que lá onde está Quitel, que fala que está reciclando a garrafa PET, não está criando efeito positivo para o meio ambiente. Você, de fato, está tirando um resíduo que poderia voltar a ser outra garrafa PET para fazer uma bermuda que vai soltar um polímero que nunca mais você vai ver esse polímero, a não ser quando você for comer aquele sushi ou aquele sashimi, você vai estar reintroduzindo vai estar trazendo para você de novo esse plástico, enfim. Então é uma discussão muito intensa. Existe um movimento, a Surfrider Foundation, junto com um projeto chamado Sustainable Surf, criou um selo de prancha sustentável. Eu já acompanho isso há pelo menos uns 10 anos, que você não vê isso se popularizar, né? Você não vê isso se popularizar. Então, eu enxergo que se não se popularizou, você não tem um Kelly Slater utilizando isso, né, como algo que ele entenda que vai fazer a diferença, que é um cara que poderia dar uma exposição muito grande para isso, mas a gente só vê Kelly Slater fazendo business, né? Quando não garoto propaganda ali, de uma causa ou outra, mas simplesmente pontual, não como um processo dele internalizar essas agendas e dizer, não, eu quero mudar. E aí a gente fica nessa celeuma, né, de não ter ainda nada que realmente seja acessível do cara que vai na fábrica de prancha da esquina e fala, eu quero fazer uma prancha que não polui o meio ambiente. Isso daí a gente, infelizmente, não tem. Muito bem, João. Infelizmente, nós estamos aí no finalmente, né? Já pulamos o tempo. Nós não temos nenhuma questão aqui até o momento. Deixa eu ver se entra mais alguma, mas, de qualquer maneira, então, eu já vou adiantando os agradecimentos. Acho que para o projeto aí foi uma contribuição singular, realmente agregando muito do que a gente entende, né? Porque, para quem não pegou o início, nós entendemos aí no que diz respeito à cultura, né, filosoficamente falando, seria o complementar que não é a natureza, né? O que não é a natureza é cultura. Então, todos os conhecimentos, todas as nossas, a gente pode colocar os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas regras, as nossas leis, como você colocou, nosso processo educacional, tudo isso é cultural, e as coisas são transversais, né? Elas estão imbricadas, e pensar o todo. Então, assim, só tem mais um post aqui, que foi retirado do poema épico de Homero, né? A Ilíada, e eu acho que ele amarra bem aqui a nossa discussão e a tua apresentação, né? Quando ele trata do oceano, justamente porque na Grécia Antiga, na Grécia Homérica, o oceano era uma divindade, né? Então, por isso que disse, o oceano é chamado de o pai de todos os seres, né? Uniu-se a sua irmã Tétis, deusa das fontes das águas puras, personificação dos aquíferos subterrâneos, que alimentam o mundo, e com ela aí gerou todos os rios, poços, nascentes, nuvens. Obviamente é uma mitologia, mas a mitologia
tem um esforço pela poesia para mostrar, né, aquilo que às vezes a gente faz hoje com teoria. Né? Então, veja que num verso ele amarra a totalidade da vida oceânica à vida humana como um todo, pegando desde os aquíferos, os rios e tal. Né? Então, acho que para o nosso projeto de vincular as pessoas que estão contribuindo foi fenomenal. Temos aqui o Marcelo Iricura dando parabéns. Chigueiro, aorra, Chigueirito! Chigueiro, valeu. E é isso aí. Nós estamos juntos. Eu vou te passar, então, a palavra aí para você poder fazer um encerramento. E só queria, então, dentro desse contexto assim, de cultura e relação com a natureza, só queria dizer que, no que diz respeito à cultura, independente de estar num país onde existam ministro de cultura, ministro de educação, ministro disso, ministro daquilo, porque hoje nós não temos nem, por incrível que pareça, nesse momento não temos nenhum. O que a gente quer mostrar com esse projeto é que a ação, né, é ela que importa, ela está sendo feita e como ela vem sendo feita e projetada, e nada disso para. O futuro do país está nas nossas mãos. Então, passo para você aí a palavra para o encerramento. Cara, eu agradeço a oportunidade. Acho que o Shigeru colocou uma questão muito legal, assim como os surfistas, os pesquisadores também precisam de muita conscientização e atenção também. Cara, são povos do mar, eu enxergo assim o surfista como os pescadores, são povos do mar, pessoas que dependem desse ambiente. E aí a gente tem a Sylvia Earle, uma das grandes mulheres do século XX, oceanógrafa, e ela foi, acho que travou aqui. Tinha travado aqui o meu. Então eu sempre falo da Sylvia Earle, uma das grandes mulheres do século XX, uma oceanógrafa, a primeira mulher a mergulhar com submarinos, enfim, ela é incrível. Ela diz o seguinte, eu acho que é o resumo, né, da Ilíada. A Sylvia Earle diz assim: se o oceano nos deu a vida, está na hora de retribuir o favor. E aí eu sempre parafraseio ela dizendo para a galera do surf: se o oceano nos deu as ondas, está na hora de conservar para retribuir o favor. E esse conservar, ele é uma produção cultural, né? Porque a cultura surf, ela foi apropriada, se apropriou, o mercado se apropriou dessa cultura surf, se apropriou da filosofia do ser surfista, né? O que é ser surfista? Você é ou você está sendo, né? E aí aquela coisa que diz, o surfista, o melhor surfista é que se diverte mais. Pode ser no body surf, pode ser de stand-up, pode ser na canoa havaiana, pode ser de prancha, de longboard. É o cara que se relaciona com o oceano de modo mais alegre, mais feliz. Esse é o melhor surfista. E a gente teve essa apropriação, né, por uma questão mercadológica, que transformou o que era a cultura surf num produto, estereotipou-se o surfista como, né, um indivíduo a ser copiado, sendo que a gente, no Brasil principalmente, é multicultural, de todas as cores, né? Então eu sempre gosto de estar no Nordeste, no Ceará, na Bahia, no Pará, né, no Norte, com a galera do surf ali, que eu converso, cara, é outra visão, é outra concepção da relação com a praia, com o mar, com o lugar. E já no Sudeste, né, a gente já tem uma coisa mais urbana, né, que traz esse viés de consumo, né, dessa coisa de você... De fato, o Zé Renato Rapa, que tá aí, sempre ele brinca, né? A gente fazendo alguma barca, ele... Pô, ser surfista fora d'água, é fácil, eu quero ver lá dentro. Porque tem aquela coisa do padrão, né? Ser surfista. Roupa da marca top, da bermuda que tá no outdoor da loja, a prancha da moda. E o cara entra lá dentro e ele só quer, porra, botar a câmera GoPro no bico da prancha e ficar tirando foto de drop, capotando, pra depois botar uma foto na rede social e ter seguidor. É muito louco isso. Né? Então, a gente tem que também cumprir esse papel. Então, eu volto e digo, agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso para quem nos acompanhou até agora, e digo que, para a galera do surf, que a EcoSurf nasceu com uma visão da gente poder ser um instrumento de luta socioambiental para cuidar do território costeiro e marinho, que é onde o surfista passa boa parte da sua vida, onde ele produz cultura, onde ele produz sua filosofia, né, de vida, é o seu locus, né, da produção cultural, e
parafraseando, repetindo a Silvia Earle, se o oceano nos deu as ondas, está na hora de conservar para retribuir o favor. Forte abraço, Brito. Tamo junto. Valeu, cara. Valeu, João. Muito obrigado a todos. E eu termino aqui só com uma postagem da nossa querida Vanessa Poitena, professora pesquisadora, professora universitária da cadeira de arte. Não, e ainda só um complemento dessa fala, desse comentário. Hoje a gente está criando já, e dialoga 100% do que ela colocou, deixo até um spoiler para vocês. Estamos criando um outro projeto do Rio de Janeiro, um ranking de responsabilidade socioambiental das marcas de surf. Né? A gente quer o quê? Porque a mão invisível é o que regula o mercado, não é isso? Não é consumo e demanda e consumo, essa história toda. Então a gente tem que minimamente orientar esse consumidor surfista para ele começar a comprar de marcas nacionais, de marcas que apoiam atletas nacionais, de marcas que tenham compromisso com inovação, né, e tecnologia nos seus produtos, que apoiem, né, projetos ambientais e assim por diante. Talvez até o final do ano, aí, uma semana antes do Natal, a gente está lançando esse benchmark aí das marcas de surf. Muito legal saber disso, mais um furo aí da nossa live, valeu. Obrigado, Vanessa, já aproveito para convidá-los para a live com a nossa querida professora Vanessa Poitena, vai tratar também de outro aspecto da cultura, a arte, ela é especialista em arte, fotografia, né? Daqui a 2 semanas ela estará aqui, nós estaremos divulgando também. Valeu, pessoal, muito obrigado, boa noite a todas e a todos. Tamo junto.